A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A rádio que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespaciais. O presidente é o Ivanil Elisiário. A nossa sede, o estúdio, está aqui em São José dos Campos, na rua Santa Clara 432, em São José dos Campos. Bom, aqui é o Clique Jornal e a função da Rádio CT é elaborar essa linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo a base interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área da informação, principalmente a internet, esse jornal cibernético, no caso aqui o Clique Jornal, que é conduzir as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte deste desafio. Olha, vamos falar de um momento muito importante do Brasil e o nosso entrevistado de hoje, que vai bater um papo com você de todos os cantos do Brasil, em especial das bases do INPE, é um cartunista ou um chargista muito conhecido aqui no Vale do Paraíba. Ele é o Marcílio Antônio da Silva. Ele é alguma coisa como assim, ele tem um espírito crítico, ele tem um senso estético nas suas linhas, tem criatividade, tem originalidade e a gente poderia citar diversos adjetivos do Marcílio Antônio da Silva. Tem paciência, tem responsabilidade, tem dinamismo, tem capacidade, olha, tem muita coisa e ele é daquelas figuras humanas que fazem da arte, da política, da literatura, para os olhos seria um bálsamo. Marcílio Antônio da Silva, o chargista ou cartunista Marcílio. Boa tarde, Marcílio. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, o pessoal do INPE que está me ouvindo. É um prazer estar aqui. Que alegria recebê-lo aqui na Rádio CT. Ô Marcílio, você é cartunista ou é chargista? Olha, na verdade eu sou caricaturista, cartunista, desenhista, chargista, tudo isso eu sou. Só não é comunista. Não, eu sou consumista. Consumista, né? Consumista. Nesta sociedade. Marcílio, o que é retratar para os olhos, porque você tem a linguagem universal do momento. Você consegue retratar para a pessoa o que é que está acontecendo. Ele vai ver o desenho e vai entender e vai poder discutir o momento político. Como que é isso? Ô Paulo, eu acho que nós estamos passando por um processo no Brasil de que o cartunista, o chargista, ele não está tendo espaço na mídia brasileira. Uhum. Por quê? Por quê? Ele não pode colocar a sua opinião. Ele tem que colocar a opinião do dono do jornal. Para começo de conversa. Puxa vida. E isso por quê? Porque se ele for contra os interesses do dono do jornal, o chargista já está fora lá do jornal. Então, como falar a verdade, né? Qual é a verdade, né? A verdade é o que o dono do jornal quer ou a verdade é o que o cartunista pensa? Para eu ter o meu espaço, eu criei meu próprio jornal. Que é? O Risoterapia. O Risoterapia. Que tem 30 anos. Exato. E é um jornal de ponta cabeça ou de cabeça para baixo? É um jornal que você lê de ponta cabeça, você lê de todo jeito, viu? É para quem não tem problema de labirintite. É maravilhoso. Ou mesmo que tenha, né? É o mesmo que tem. Se você tiver labirintite, tanto faz. Tanto faz. É só virar a página. Na verdade, ele tem 4 capas, né? Porque eu vou mudando, né, de acordo com o cliente que quer sair na capa, aí eu vou pondo ele na capa sempre.
Quer dizer, é um grande barato. É um grande barato. Você se diverte com o risoterapia, que ele expressa ali o que você vive no dia a dia com os seus amigos e clientes. Isso mesmo. Ô Marcílio, você fez muito sucesso aqui em São José dos Campos, pelo menos que eu tenha conhecimento, no Jornal Vale Paraibano com o chefe. Então, o chefe aquilo ali era o seguinte: eu trabalhei na Embraer, trabalhei na Johnson, então eu conheci algumas figuras assim que eram maravilhosas assim da gente botar no papel, né? Eram personagens assim muito engraçados. E eu tive o prazer de conhecer o Manuel Martins, que era um chefe assim, ele era um ditador boa gente, entendeu? É um cara rígido, mas do coração mole. Muito mole, e ele sabia dar valor para quem tinha talento. Então isso para mim foi fundamental. Ele era um cara de acordo com a empresa, claro, mas isso na Johnson. Isso na Embraer. Na Embraer. Como é o nome dele? Manuel Martins. Manuel Martins. Martínez. O Martínez. Ele era espanhol. É espanhol. Ele é espanhol. E ele tinha carinha, e eu fiz a carinha dele como chefe. Né? Quer dizer, aquela imagem célebre do chefe do Vale Paraibano... Era o Manuel Martins. E quem sabia disso? Ele sabia. Ele sabia. Ele sabia. O resto, talvez soubessem também, porque a nossa sessão era de ilustração técnica. E eu comecei lá com 15 anos. Na Embraer? Na Embraer. E você vê, eu tinha o cabelo mais que quase na cintura. A primeira coisa que ele falou: você vai trabalhar na Embraer, mas você vai cortar careca. Puxa, foi a primeira coisa que ele falou. Quer dizer, essa foi a rigidez. E daí, a partir daí, eu criei o personagem. Quer dizer, já botei nos quadrinhos. A condição de entrar na Embraer seria o corte do cabelo. E nós estávamos na época da pós-ditadura, né? Quase o finalzinho da ditadura, né? Então o chefe ele tinha uma certa força, né? Com relação aos empregados, né? Então não tinha esse negócio de conversar, vamos conversar, você corta o cabelo, tinha, né? Não podia. É um regime meio militar mesmo, a Embraer. Estava saindo da ditadura. Mas se mantinha os vestígios. Claro, o preconceito, tudo aquilo ainda... Marcílio, 15 anos na Embraer como... Eu fui o primeiro funcionário menor da Embraer. Isso é um motivo de orgulho. Na verdade, eu comecei na Johnson com 15 anos e fui para a Embraer com 16. Tanto na Johnson como na Embraer, eu fui o primeiro funcionário menor das duas empresas. No Vale do Paraíba, pelo menos. No Vale do Paraíba foi o primeiro menor. Seria o menor aprendiz hoje? Seria o menor aprendiz, porque eu fui registrado como funcionário. Antigamente, eles trabalhavam como guardinhas. Lembra dos guardinhas? Claro, tinha a guarda-mirim aqui guarda-mirim. Do RICE. Isso. E eu representava o guarda-mirim, só que o registrado. Então eu comecei como guarda-mirim na Johnson. Só que eu, na verdade, nunca comecei como guarda-mirim, comecei como mensageiro da Johnson. Agora, você foi encaminhado para a Johnson e posteriormente para a Embraer, encaminhado pela guarda-mirim? Não. Eu entrei e fui fazer os testes. Aí o entrevistador, ele me perguntou: o que você sabe fazer? Eu falei: eu sei fazer isso. Comecei a desenhar. Ele ficou... porque não existia esse tipo de trabalho que eu fazia. Era um ou outro. São José tinha um cartunista, que era o Sóstenes, lembra? O Sóstenes, claro, morava aqui na rua Paraibuna, na esquina da Paraibuna. Ô Paulo, eu achei que você era mais novo do que eu achava que você era. Mas eu lembro do Sóstenes, foi meu amigo, me deu muitos conselhos. O Sóstenes era uma figuraça, né? Que saudade que você bateu agora do Sóstenes, né? Com certeza, ele era o único cartunista da cidade. E eu cheguei e junto com ele, e o Marinho Galvão me levou para a imprensa de São José. Mas quem era o Sóstenes quando você com 16 anos, quem ele era? Já era um homem feito? Já era. Logo depois ele comprou a Lua.
Exatamente. Comprou o universo. Exato. Essa história deve ser revivida aqui em São José dos Campos, porque a Lua tem dono. A Lua tem dono, é o Sóstenes. É o Sóstenes. E depois ele foi dono do universo, ele criou o documento e tudo. Aqui ele comprou a Lua, por que não comprar o resto? E que maravilha. Bom, e foi isso que te levou a ser um cartunista de renome como você é? Foi vendo os desenhos do Sóstenes? Olha, eu acho que a gente é tipo dinossauro, dinossauro do cartoon em São José. 5. Então, a gente começou tudo isso, né? E eram outros tempos, né? Era um tempo pós-ditadura, mas bem pós mesmo, era quase dentro da ditadura. Então, o Sóstenes brincava muito com política e eu também, porque eu li o Pasquim desde os 10 anos de idade, entendeu? O Pasquim era a grande paixão. O Pasquim era a grande paixão por quê? Porque a minha irmã socióloga, ela me deu uma visão política muito grande do que estava acontecendo no país. E então, que era retratado pelo Pasquim. Eu tive a oportunidade de fazer estágio na Globo. Com 10 aninhos eu já desenhava, né? Então já era uma coisa assim que não existia. Então eu fiz estágio na Globo, fiz estágio na Cultura. Eu fiquei uma semana inteira no Vila Sésamo, conheci todos os artistas. E na época era muito fácil, porque São Paulo era um ovo. São Paulo era uma coisinha assim. Tinha o Silvio Santos, eu ia no programa do Silvio Santos, eu ia no programa do Didi, ia no programa eu ia no Golias. Eu conheci o Golias pouco. Depois, eu conheci o Golias com 10 aninhos e depois vim conhecer ele aqui de novo, né? Daí nós ficamos amigos e conversamos. Eu escrevi humor para ele, algumas piadas. Clube que ele contava, do Bolinha. Que ele escrevia, que ele contava algumas piadas lá na Praça Nossa. E aí você desenhava aqueles personagens? Chegava a caricaturar os personagens do Ronald Golias? Não. Com o Golias foi só piada. O que eu desenvolvi para ele foi o seguinte: olha, Golias, eu tenho um especial aqui para você. Se você quiser usar, você pode usar, né? Mas como tinha muita gente muito mais importante do que eu e muita gente já do SBT que estava escrevendo para ele, a gente não chegou a fazer nada. E logo depois ele morreu, né? Bom, com 10 anos você foi a Maísa daquela época, que foi o menino prodígio dos cartoons. Para você ter uma ideia, com 16 anos, 17 anos, a Embraer tinha um jornal que ela passava para os funcionários no F91. Eu já era apresentador desse jornal com 18, 20 anos, entendeu? Que maravilha. Ô Marcílio, bom, então recapitulando, você com 10 anos já criava os traços. Eu comecei a desenhar com 4. Com 4? Porque a minha mãe trabalhava no Talarico, que era um bairro não sei aonde, lá em São Paulo. Ela pegava 4 conduções, 2 para ir, 2 para voltar. Eu ficava o dia inteiro preso dentro do apartamento, numa kitnet. E aí? Aí eu assistia desenho o dia inteiro e ficava desenhando o dia inteiro, não tinha outra diversão. Maravilha. Cartunista é o desenhista especializado em humor com estilo de desenho compatível com o tema. Tá certo isso? Mais ou menos, né? A gente faz humor. O humor ele não tem assim. Sempre negando alguma coisa ou afirmando alguma coisa, né? O humor tem que ser assim, né? Tem que ser um choque, né? Um choque. Se você que faz humor com um quadrinho só, você tem que causar o choque. É isso que é engraçado. Marcílio, na Embraer, com 16 anos, e você ficou quanto tempo na Embraer? Olha, eu trabalhei 25 anos na Embraer como freelance. Muita gente pensa que eu fiz uma carreira dentro da Embraer. Na verdade, não. Eu trabalhei 2 anos registrados, porque eu não aguentava ficar preso, né? Como todo artista, eu precisava de asas para voar, né? Então, o Galvão me contratou e eu fiquei trabalhando 20, 25 anos para a Embraer como freelance. E ganhando dinheiro como se fosse um ordenado. Ganhando semanalmente, quinzenalmente, né? E na Johnson a mesma coisa. Porque, como não havia cartunistas, eu fazia... Por exemplo, a Johnson uma vez me pediu 300 desenhos para uma apresentação numa segunda-feira. Eu peguei e comecei a trabalhar na sexta-feira e fiz os 300 desenhos e entreguei na segunda-feira para Johnson & Johnson, através da Mixon e da DPZ. Pra você ter uma ideia. Através da Mixon, eles me contrataram
através da DPZ e da Mixon, para eu fazer desenhos para Johnson & Johnson aqui. Mas isso com 15 anos de idade? E mais ou menos isso. Porque não havia desenho, não havia cartunista assim à disposição, né? Bem, agora a gente vai para um breve intervalinho para os nossos institucionais, o Marcílio, e a gente vai voltar no próximo bloco para falar de charge. Até porque você falou sobre o cartunista, que o cartoon, que é o estilo americano. E vamos falar daqui a pouquinho com o Marcílio Antônio da Silva, o mais renomado chargista ou cartunista ou desenhista aqui do Vale do Paraíba, aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo. Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia. O nosso bate-papo de hoje é com o chargista, o Marcílio. O Marcílio que é o célebre criador do Chefe. São as tiras do jornal Vale Paraibano, aqui em São José dos Campos, que é o ponto de referência do Marcílio entre todos, mas quando você fala do Chefe no Vale Paraibano, todo mundo se lembra. Registrar aqui, Marcílio, o nosso alô e a audiência do INPE e do DCTA aqui de São José dos Campos, que estão nos acompanhando a partir desse momento, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, confirmando a audiência no Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, a CLA em Alcântara, no Maranhão, no Centro de Lançamento lá de Alcântara,
Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também os cientistas e os funcionários do INPE, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Em Cuiabá, também o INPE de Cuiabá, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. E também você está sendo ouvido agora e registrando aqui a audiência dos cientistas brasileiros que estão na Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada lá na Ilha do Rei Jorge, que fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul, fim do mundo, Terra do Fogo, lá na Patagônia. Então, todo mundo aí... Um abraço para esse pessoal, esses heróis brasileiros, né, que estão lá passando frio. E um caloroso abraço, não é, Marcílio? Caloroso abraço. Então, está aqui, registrando aqui a audiência do pessoal do CTA também e do INPE espalhado pelo Brasil. Bem, o Marcílio, a charge, ela é um estilo diferente de ilustração, que satiriza por meio da caricatura algum acontecimento atual, Marcílio? A charge é política, geralmente ela é política, mas ela também pode ser de humor, um humor assim puro também, né? A charge ela pode vir com a caricatura, né, do político, né, da pessoa envolvida, né? Ou mesmo não. Mas a charge ela como eu disse no começo do programa, a gente tem uma preocupação muito grande hoje com os cartunistas. Por quê? Na época do Enfio, na época do Ziraldo, na época do Jaguar, que eram personalidades que eram os primeiros chargistas da época, pelo menos da minha época, né, de criança, eles eram livres. Por quê? Porque tinha o Pasquim. Não é que eles eram livres, eles sofriam uma censura prévia até. Mas eles eram livres na parte de criação, porque eles eram os donos do jornal Pasquim. Como você é do Risoterapia. Como eu sou do Risoterapia, e são outros tempos. Só que o chargista que está na Folha hoje, que está no Estadão, que está nos grandes veículos de comunicação, ele não pode mais expor a ideia dele, o que ele está pensando daquela situação política do país naquele momento. Ele tem que pensar, ele tem que fazer o interesse do dono do jornal. A nossa mídia, você sabe que ela está comprometida, até o pescoço. Até o pescoço. Então, eu fico preocupado com o novo chargista brasileiro. Porque eu falo que os cartunistas que saíram depois de mim, daqui de São José, né, são crias minhas, né, porque todos eles conheciam o meu trabalho e vieram me procurar. Alguns até trabalharam comigo. E eu falo para eles, a maior preocupação que eu tenho é que vocês têm que entender a situação política do país. Você não pode simplesmente fazer uma charge que o editor-chefe pediu para vocês, entendeu? Essa é a minha grande preocupação com o cartunista, com o chargista de hoje, sabe? Ele tem que ter opinião e eu peço para o cartunista, para o chargista, se você quiser fazer alguma coisa séria, vem para o meu jornal. Olha que bacana. Marcílio, você é uma pessoa que tem a autoconfiança, você não aceita um não, como isso não pode, porque você tem a autoconfiança de saber se pode ou não pode. E você tem um raciocínio rápido e agilidade. Isso aí é natural, mas essa naturalidade tira você do mercado de editorial brasileiro, no caso, os grandes veículos de comunicação, não é? Eu já não me importo com isso há muito tempo. Porque se eu quisesse fazer carreira na Globo, na Bandeirantes, no Vale Paraibano, na Folha de São Paulo, eu teria que seguir uma linha de pensamento do dono das emissoras, do dono dos jornais. E isso eu nunca aceitei. E não vou aceitar nunca. Porque se eu estudei, se eu li e se eu sei, eu não vou falar besteira do que eles querem que eu fale. Eu não vou me vender. Eu não vou ser um Danilo Gentili. Eu não vou ser um cara, sabe? Eu não vou ser. Entendeu? Eu falo e faço, e escrevo e desenho só aquilo que eu quero. Que você acredita. E que eu acredito, politicamente. Olha,
talvez você pensa então que acreditar o que os donos da mídia pensam, que acreditar no poder é garantia de disciplina. Quer dizer, eles têm o poder, você tem que fazer o que eles querem. Você vê hoje uma mídia, você vê uns programas de televisão que você fala, pô, o que eu vou tirar de bom disso? O que está me falando? Qual é a verdade? Se você for procurar a verdade, você vai num site, vai no outro, você fala assim, peraí, mas a televisão está falando mentira. A imprensa está falando, a imprensa escrita está falando mentira. Sabe? O que fazer? Vamos ler, gente. Vamos lá procurar saber os números, os dados, a verdade. A verdade é muito importante. O chargista, ele tem que ser um leitor para criar a linguagem visual. Ele tem que saber desenhar. Tem que estar antenado. Ele tem que estar antenado com o mundo e saber direitinho o que está acontecendo. As charges, elas recorrem às variadas estratégias, né, do discurso para produzir os efeitos cômicos, os efeitos reflexivos a que se propõe, Marcílio? Olha, eu vou falar de um fenômeno que está acontecendo. O Facebook. Você coloca uma charge hoje política no Facebook, um humor, você põe um humor assim, simples, uma coisa para dar risada. Eu tive a felicidade de colocar um personagem meu que é o Maridão. O Maridão. O Maridão? É o Maridão. Eu me lembro. Eu fiz uma charge com o Maridão e de repente vi lá 100 compartilhamentos. 100 pessoas compartilharam. Na mesma hora. Aí, pô, com o decorrer do tempo, de repente tinha 1000 pessoas que estavam compartilhando no Brasil inteiro. O Maridão. O Maridão. Uma piada lá que eu fiz. Eu achei impressionante isso. Eu falei, meu Deus do céu. Porque, às vezes, com humor simples, você consegue atingir um número de pessoas muito grande, né? E de repente você faz uma charge política, que você fala um assunto que está no momento, né? Que é a coisa da Petrobras, por exemplo, ou uma charge qualquer voltada para algum escândalo, né? Alguma coisa que aconteceu, e ela não é tão compartilhada. Entendeu? Ô Marcílio, no caso, você falou aí do Facebook, qual que é o seu endereço para que as pessoas possam, quem sabe, encontrar o Maridão por aí? Então, o meu Facebook é Marcílio Antônio Silva. Eu não tenho Dá no nome. É Marcílio Antônio Silva. Marcílio Antônio... Eu não dou nada para ninguém. Marcílio Antônio Silva está no Facebook. Agora, uma curiosidade. O que é o Maridão? O Maridão é um personagem que está casado há muito tempo. Então a mulher tira um sarro dele, ele tira sarro da mulher. Ele é machista e ela também é machista. Então fica muito engraçado o texto. Grande parte dos chargistas, eles trabalham com a questão do exagero, que é o traço do exagero, que é exagerando que o chargista, que ele consegue dar ênfase maior, né, no que ele está tentando dizer ou evidenciar aqueles aspectos marcantes do que a obra se propõe. O Maridão, você lembra alguma frase do Maridão que ele fala e a mulher também machista o rebate? Olha, só para você ter uma ideia, todo o diálogo, todo o roteiro, eles estão numa cama. Então você imagina o que sai, porque eles veem a televisão, eles estão no Facebook e eles estão na cama conversando. Então são situações muito engraçadas de sexo, de cotidiano, de vida. É muito engraçado. Coisa linda. O Maridão. O Maridão. E ele é atual, então? Ele é atual, é um dos personagens que eu lancei nesse ano de 2013. O ano passado. O ano passado, e com certeza ele deve estar por aí, porque ele vai passando, né? O número de compartilhamentos, né? Compartilhamento é muito grande. Então a gente não sabe onde que ele está agora. Ele pode estar lá no INPE lá de... lá do comandante Ferraz, lá do Polo Sul. Se o pessoal quiser dar risada, vem pro meu Facebook, porque eu lanço no mínimo 20 cartoons de humor puro, né, pra pessoa dar risada durante a semana, porque eu sou um cartunista e sou muito rápido. Então eu bolo o humor e já vou para já escaneio, né, o desenho, depois escaneio, passo a cor, né, faço ele colorido
e já mando para o Facebook. Quer dizer, a gente então não errou quando nós falamos da sua autoconfiança, do raciocínio rápido, da sua agilidade. Você faz de um dia para o outro... Eu crio muito humor, muito rápido, não é de um dia para o outro, não. Em 20 minutos eu faço uma charge, um humor, uma caricatura. Então, AntônioMarcílioSilva.com.br. Marcílio Antônio Silva. Marcílio Antônio Silva. Isso. No Facebook. Isso. Bom, Marcílio, nós vamos para mais um intervalo, mais um breve. Já falamos por mais de meia hora. Que maravilha. E o papo tem muito ainda pela frente. Está muito gostoso. Então, daqui a pouco, a gente quer saber o seguinte: quantos filhos você tem, filhos estes que você fez com a ponta de um lápis? Ah, bastante. Eu conheço 2, aí o maridão, e conheço também o chefe. Vamos saber os outros filhos do Marcílio que estão espalhados pelo Brasil. O Clique Jornal volta daqui a pouco, depois dos nossos institucionais. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia. É a rádio mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olha, quero lembrar que está circulando e você pode também adquirir aqui na Rádio CT ou aqui no sindicato, que fica na Rua Santa Clara 432, na Vila Adiana, o exemplar do Jornal do Sindict. Trouxe uma matéria linda, que interessante pelo menos, não é? Que é a escolha do Gripen, que é o revés para os Estados Unidos depois de estar espionando aí a presidenta Dilma. E a descoberta de que o governo Obama inspeciona o Brasil fez a balança pender para o caça sueco preferido da aeronáutica. É uma matéria muito interessante que está no Jornal do Sindict. Fala também no Jornal do Sindict de se antecipar o lançamento do Cibers 4 é mesmo um bom plano, depois que o Cibers 3,
não é? Lá na China acabou não dando tão certo lá e está perdido aí. De repente entra em funcionamento e pode recuperar muita coisa, mas está aí se pensando em antecipar o lançamento do Cibers 4 e a pergunta do Jornal do SINDI-CD se é mesmo um bom plano. E fala muitas coisas na nova edição do ambulatório de saúde e trabalho, fala do ambulatório que permanece fechado aqui no INPE após o Corém exigir um enfermeiro no local. E tantas outras coisas você pode adquirir o seu jornal do SINDI-CT, o Jornal da Ciência e Tecnologia. Conosco o Marcílio Antônio Silva, ele que é disciplinado, que tem sensibilidade artística e é uma pessoa assim, cria não do nada, de um fato relevante. Marcílio, está sempre acontecendo alguma coisa interessante para que você possa colocar os traços no papel, Marcílio? Sempre. Eu estou com uma pastelaria agora, eu sou dono de uma pastelaria. Uhum. E... Agora porque viver de arte só no Brasil não dá, né? Então a gente tem que fazer algumas coisas para ganhar dinheiro também. Então eu montei essa pastelaria e as pessoas vão lá e ficam conversando comigo, né? E eu fiz de lá um escritório de negócios. Que interessante. E chegam os amigos, né? Aqueles amigos de Johnson, da Embraer e de outras empresas que eu trabalhei. E o pessoal me conta as histórias do que está acontecendo. Agora eu criei um personagem chamado O Vizinho. É muito engraçado, porque o vizinho, ele pode ser qualquer hora, ele pega e vai lá e pula na piscina. E faz um escândalo quando ele pula na piscina. Que interessante. E daí do telefone ele começa a dar as broncas dele pelo telefone nos funcionários dele. Pô, ninguém trabalha nessa empresa e ele está dentro da piscina. Olha, interessante. É muito engraçado o personagem. Olha, e por falar no vizinho, nós temos então o vizinho, o maridão, o chefe, a sogra também. A sogra é um personagem muito engraçado, né? Uhum. A sogra eu posso até contar um trechinho. Por favor, Marcílio. Qual é? O marido, né, fala para a esposa: tem um animal lá no quarto, né? Daí ele fala: não, é a mamãe que está dormindo lá, ela ronca um pouquinho. Ronca. Ele pensa que é um... Agora, a sogra... existe essa característica. Sogra roncar ninguém merece, né? Quer dizer, basta isso, não é, Marcílio? A sogra, o vizinho, o maridão, o chefe. Quais os outros personagens? Tem o Enfio. Você fez uma caricatura do Enfio? Não. Tem um fio. Ah, um fio. Ele tem um fiozinho de cabelo e eu fiz em homenagem ao Enfio, que era o meu maior, né, ídolo, né? O Enfio, na infância, né? E ele, o que ele é? Um intelectual como o Enfio? Não, era um garotinho que estava preocupado com o petróleo do Brasil. Ele aparecia no Vale Paraibano também e tal, né? O Marcílio, e o Vale Paraibano? O que é que você falou, sustentou aí, né, a passagem na Johnson como menino, na Embraer, e o Vale Paraibano? O Vale Paraibano foi muito importante para mim, porque deu uma ideia do que era o jornal, a visibilidade que ele me deu também foi muito boa, muito legal. E como é que funcionava? Aí você tinha que fazer aquilo. O Ferdinando Salermo conversava com você, falava na época de quem? Do Joaquim Bevilacqua, do Hélio Augusto de Souza. Como era a conversa? Olha, sua? A minha charge sempre foi voltada... Eu fazia o editorial do Vale Paraibano com 15 anos. Uhum. Aí você imagina um menino de 15 anos para falar de política local. Uhum. Eu não sabia nada. Até hoje eu ouço daqui e a gente não sabe da verdadeira, o que está acontecendo nos bastidores da política. E então a minha preocupação era não fazer charge política da situação da cidade. Eu me preocupava muito mais com acontecimentos a partir de São Paulo, do Brasil e do mundo. Uhum. Então, eu nunca me preocupei com a charge política local, né? Quer dizer, nunca foi o seu... Não, o seu forte. Não foi minha praia. Mas, olha, a importância da charge, ela voltou a ter preferência. Inclusive, a gente recebe a informação de que a Universidade Estácio de Sá
do Rio de Janeiro, ela já tem o curso de produção de charge. Isso te deixa feliz saber que uma universidade, o que nasceu do dia a dia, hoje uma universidade tem um curso. É um espetáculo isso é maravilhoso. Aqui, ó. Pode me convidar para dar aula lá, que eu vou com muito prazer. E eu vou te passar aqui para você exatamente isso. Olha, a Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, abriu um curso de graduação inédito no país, que é a produção em charges, cartoons e histórias em quadrinhos. Apesar de não haver necessidade de diploma para exercer esse tipo de profissão, o curso foi pensado e desenhado para oferecer uma formação prática e direcionada ao mercado de trabalho complicado e competitivo. O que é que você fala sobre isso? Complicado e competitivo. Por quê? Nós temos uma crise na imprensa brasileira. Você sabe que a maioria dos jornais feitos em papel estão passando por uma crise muito ruim. Por quê? Porque existe a mídia eletrônica hoje, existe o jornal feito, né, nos sites, né? E isso, o que vai acontecendo? Nós que temos jornais de tabloides, né, a gente passa por um problema muito sério. Primeiro, papel custo alto, né? A produção de um jornal hoje é muito cara. A gente sofre porque a gente precisa dos patrocinadores. E o que acontece? O patrocinador, ele paga até uma quantia. Depois ele já vai para a rádio, já vai para a televisão, e jornal é mídia de apoio. A pessoa ouve na televisão, ouve no rádio, não guarda o endereço, no jornal está lá o endereço da pessoa, do comércio. Muito bom. Então nós somos uma mídia de apoio necessária, mas nós estamos enfrentando uma crise nunca vista antes. Nunca vista antes. No setor impresso, principalmente. Né? Você pode notar que os jornais tabloides da cidade estão sumindo. Sumiu, ficou o Risoterapia e o Troca-Troca. Que a gente conhece muito bem. Graças a Deus ainda se desponta. Ô Marcílio, olha, o professor Hélio Eduardo Lopes, que é o coordenador do curso de charge da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, que está com vagas abertas, ele diz que a ideia de criar a graduação surgiu porque o mercado de trabalho para esses profissionais está em ascensão e muitas pessoas encontram dificuldade para despontar. Então ele diz que é uma carreira muito promissora e que existem muitos talentos escondidos e que um dos objetivos do curso é formar o profissional multidisciplinar. Sim, olha, eu acredito que para ser um grande cartunista, para chegar, tem que estudar muito, tem que ler muito, sabe? Com 10 aninhos eu já tinha lido pelo menos uns 20 livros do Monteiro Lobato. Como eu já falei, a minha irmã socióloga, ela me direcionou para ler livros. Como é o nome da sua irmã? É Maria Lígia Porchat de Assis. Professora Maria Lígia Porchat de Assis. De Assis. E é socióloga e política. Fez sociologia e política na USP. E ela me deu uma direção do que eu deveria ler, que seria importante para a minha vida. Minha vida de cartunista, né? Porque como ela sabia, eu já estava lá com 4, 5 anos e desenhando. Com 10 aninhos eu já estava vendo os primeiros desenhos animados na Globo, feitos no Brasil, né? Eu tava lá vendo os caras fazerem. Então ela viu que seria minha profissão. Então o que ela fez? Ela me direcionou para grandes leituras, sabe? Para leituras que envolvessem povo, religião. Ela me deu uma direção muito legal. Olha, o chargista, o cartunista, a pessoa ela tem que ter conhecimento suficiente então para ser um editor. Seria isso? Sim, por quê? Quando o chargista faz uma charge, ele tem que ver todos os lados de um fato. Você não pode fazer uma charge política para aumentar a moral ou diminuir a moral do político se você não sabe o que ele está fazendo.
Qual o interesse por trás das coisas, né? Então isso é uma preocupação que o cara tem que ter. O cara tem que saber o que está certo, o que está errado, por que o cara fez aquilo, por que ele não fez. Se ele for um Maria vai com as outras, ele vai pelo o editor do jornal e aí a charge dele morre. Como eu já vi muito cartunista que é bom, que foi premiado pelo prêmio Vladimir Herzog e tal, botando opinião que estava errado. Quer dizer, o cara é um ótimo desenhista, mas um péssimo analista. Exatamente. Ou ele escreveu, ou ele desenhou o que o dono do jornal pediu. Quer dizer, tem que ter dom, habilidade e, no mínimo, conhecimento. Senão, não vai conseguir acompanhar o dia a dia. Exatamente. E tem que saber a verdade das coisas, né? Marcílio Antônio Silva. Nós falamos já por 45 minutos aqui no Maravilha, parece que foi 10 minutos. Pois é, e vamos agora para um breve intervalo e voltaremos para o último bloco. Aí eu quero saber aonde é a pastelaria, esse trailer, essa casa. Você é meio chinês? Explica daqui a pouco. Eu explico, sim. Daqui a pouquinho, um chargista premiado, um chargista renomado e que é o pai da alimentação, do happy hour aqui em São José dos Campos. O Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, hoje com esse bate-papo interessantíssimo, tá muito gostoso, falando com o Marcílio Antônio Silva. Ele que é uma pessoa que faz sátiras por meio de caricaturas. Ele é um profissional que no dia a dia faz as sátiras dos acontecimentos atuais, de pessoas, da mídia, de determinados acontecimentos por meio de ilustrações conhecidas como as caricaturas. Ô Marcílio, você é o Marcílio e o pai da Mônica é o Maurício. O que é que vocês têm em comum
nesse campo? Bom, eu também sou um grande fã do Maurício. Não tem quem, na minha idade, assim, eu estou com 54, que não tenha lido as historinhas do Maurício de Souza quando criança, né? Então, um pouco do meu traço também é muito parecido com o Maurício de Souza. Uma época que eu estava no Vale Paraibano, fui convidado para trabalhar com o Maurício. Com o Maurício? Com o Maurício de Souza. Mas como eu tinha meus personagens, e como eu falei para você que eu não desenho o que os outros mandam, eu desenho o que eu quero. Então eu achei que não era legal eu ir para os estúdios do Maurício de Souza, né? Então eu fiquei na minha, né? Eu falei assim, eu vou fazer os meus personagens, né? Vamos ver o que dá. O Maurício de Souza é um gênio, É um gênio. É um gênio. Assim como você. Não, eu não. Só que o gênio, ele nunca é gênio. Quer dizer, as pessoas que citam. Então, você acha que o Maurício de Souza é um gênio? É um gênio. E nós aqui do INPE, da Rádio CT, achamos que o Marcílio é um gênio. Muito obrigado. Então, essa genialidade é que faz a diferença. Você nunca está satisfeito. Não. A gente quer sempre melhorar. Eu sempre falei, aquele cara desenha mais que eu. Eu sempre achei isso. Ah, é? Sempre. Quer dizer, isso mantém aquela procura. Essa procura... Pô, eu tenho os meus amigos aqui de São José, os cartunistas. O Nil, por exemplo, é um baita artista, né? Um cara genial. Nil. O Nil que tem como é o nome do gato? É os Mazons. Os Mazons. Os Mazons. É um fenômeno, né? Que maravilha. Bom, observar os acontecimentos do dia a dia, os personagens do cenário nacional. Por exemplo, se perguntasse para uma charge, qual seria a charge? Eu vou dar uma sugestão, não sei se você vai dar outra. Perguntar para a presidente Dilma, numa charge, por exemplo, quanto custa uma refinaria em Pasadena? Ela responderia... É melhor perguntar no posto Ipiranga, seria isso ou não? Mais ou menos isso. Essa seria a charge. Mas olha, a gente tem que ver o seguinte. Pô, a Petrobras, ela já quebrou 18 vezes na mão do Lula e 14 vezes na mão da Dilma. Só que ela está empregando gente. Quer dizer, a gente tem que ver por esse lado também. Esses dados são não, eu estou contando uma piada para você. Para a mídia, a Petrobras já quebrou 18 vezes. Sim. E com o Lula. E com a Dilma, 14. Só que a Petrobras, ela está dando emprego para muita gente. Então você vai explicar isso? Como é que uma empresa que está quebrada pode estar gerando emprego? Olha que interessante. Então essa seria a charge. Exatamente. Você entendeu quando eu falei que você tem que ver os dois lados da coisa? Para a mídia, a Petrobras já quebrou 18, porque todo dia eu leio uma coisa nova sobre a Petrobras. A Petrobras vai quebrar. Tem gente falando que a Petrobras está quebrada. E eu falo assim, mas a Petrobras está empregando gente. Como é que pode estar quebrada? Que interessante, é verdade. Essa seria a charge. 18 vezes foi quebrada na mão do Lula, 14 na mão da presidente Dilma. E está empregando gente. Como é que pode? E continua empregando. Seria uma bela de uma charge muito boa do dia. Porque ela ia questionar o que há de verdade, o que há de mentira nisso, não é verdade? Muito bem. Marcílio, o mercado de trabalho, para a gente sair desse assunto, e vamos falar já do trabalho que dá subsistência ao cartunista. O mercado de trabalho... Não, na verdade, eu montei a pastelaria faz 4 meses, né? Então eu não pude ainda tirar os frutos, né, do que um trabalho de comerciante e tal, né? É apenas uma pastelaria simples, aqui ela fica na Vila Diana, aqui na Santa Clara, na Rua da Rádio, né? Mas aonde? Rua aqui da Vila Diana, Rua Santa Clara, 886. 886. Na Praça do Sol, aquela pracinha ali conhecida da Santa Clara, onde fica a pastelaria. É um trailer, uma casa? Não, é uma casa mesmo, uma pastelaria, casa. Isso. E o nome? É A Magia do Sabor. Camarão com shiitake, que foi uma criação minha. Como é que é? Você tem um pastel que é camarão com shiitake? Camarão com shiitake. Por quê? A mesma criatividade que eu tenho para fazer os cartoons, eu tenho na culinária. Então eu criei o camarão com shiitake, que é um sabor
que você nunca viu na vida. É o pastel de... E como seria o nome desse pastel? É o pastel de camarão com shiitake. Mas ele não teria um nome próprio? Não, camarão com shiitake. Ele é a prata da casa. Ele é o que mais vende e é o mais saboroso da casa. Agora, mas é uma criação minha. Até então você nunca tinha ouvido falar em camarão com shiitake. E tem Nem japonês. Eu passei na frente de japonês, hein? É verdade. E de chinês. Eu descobri isso antes. Camarão com shiitake. Falando nisso, em parte de criação, tem algumas coisas que são da minha autoria e você não sabe. Por exemplo? Lugar de Gente Feliz, que é uma propaganda do Carrefour, exato, é criação minha. Eu criei aquilo para Number 2, que era uma boate do Edinho Veneziani. Aqui em São José, na Luiz Jacinto. Na Luiz Jacinto. Lugar de Gente Feliz. Foi uma criação minha. E daí? Agora, o shopping do centro falou assim, no coração da cidade. Aquilo lá é criação minha também. Porque a gente cria um montão de coisa e põe no papel, põe na publicidade, e as pessoas vão usando. As agências vão pegando as coisas da gente. Nós, comunicadores, quando eu falo isso para você, não estou falando só de mim. Então, muita coisa que está sendo usada, inclusive propagandas a nível nacional, que é o caso do Carrefour, é criação minha. Lugar de Gente Feliz que você criou para a Number 2. E eu tenho publicado há mais de 30 anos isso, que o meu jornal tem 30 anos. Então, quer dizer, é uma coisa que foi usada há muito tempo, Lugar de Gente Feliz, e depois foi usada agora. E a questão do direito autoral? Pois é, o direito autoral no Brasil ainda está engatinhando, né? Então a gente fica sabendo de coisas assim escabrosas, né? E a gente fica sentido, porque o criador, né? Eu sei que eu tenho os meus desenhos copiados no mundo inteiro, porque eu tenho desenhos em 25 países. Que maravilha! E os meus desenhos, eu vi um desenho seu em Miami, sabe? E eu falo, pô, que legal, tal. Mas o que eu posso fazer? Marcílio, tá na hora de seria uma vernissage? Como assim, uma exposição? Uma exposição, exato. Não, olha, eu não guardo desenho. Eu sou um cara assim desorganizadíssimo. Eu não tenho uma biblioteca por trás. Eu escrevo muito e desenho muito e não guardo nada. Essa é a diferença dos dois gênios, do Maurício de Souza e do Marcílio. Talvez. O Maurício ele guarda até o tipo de letra. Pois é, mas eu não. Ô Marcílio, você tem algumas curiosidades, que a Charge sempre foi um eficiente meio de comunicação com a maior penetração, inclusive nas matérias de jornais. Agora, vamos falar do pastel, não é? Você gostou do pastel, né? Gostei. Camarão com shiitake, você vai encontrar aqui na rua Santa Clara 886. O pessoal do INPE já está convidado, já dou desconto para o pessoal do INPE, o pessoal da rádio. E já pode conversar direto com o autor do pastel e dos traços também. Isso. Eu faço caricaturas ao vivo em eventos, em shoppings, em feiras, em congressos. As pessoas podem me contratar também. Bom, por falar em contratar, o e-mail, já que estamos no Jornal Cibernético, qual o e-mail ou o endereço do Facebook do Marcílio? No Facebook é Marcílio Antônio Silva. Ok. E o meu e-mail é marciliocartunista@hotmail.com. Bem simples. Atenção, marciliocartunista@hotmail.com. Esse é o endereço virtual para você que queira falar com o Marcílio. É marciliocartunista@hotmail.com. E no Facebook, Marcílio Antônio Silva. Marcílio Antônio Silva. Aqui o endereço físico, Rua Santa Clara, 886, na Magia do Sabor. A Magia do Sabor, camarão com shiitake, é a primeira do Brasil. Quer dizer, isso acho que vai se espalhar pelo Brasil inteiro, com certeza. Marcílio, eu quero te agradecer pela sua participação aqui, pelo que você o prazer foi meu. Deixa registrado aqui para a posteridade aqui na Rádio CT. Muito obrigado. Paulo, eu sou o seu admirador, você sabe, e muito obrigado mesmo por essa entrevista. Eu que agradeço. Nós falamos com o maior cartunista, um gênio
inclusive um gênio em reconhecimento. Não, eu não marco nada, eu não guardo nada. O prazer do Marcílio é exatamente ser cartunista. É por isso que ele tem esse espírito crítico, esse bom senso estético, essa originalidade, essa paciência que você tem, essa metodologia, o dinamismo, a disciplina, a determinação e principalmente essa autoconfiança. O Marcílio Antônio Silva, o Marcílio cartunista, muito obrigado. Em nome do presidente Ivanil Elisiário, presidente do Sindict, eu vou me despedindo de vocês aqui. Muito obrigado pela companhia, a audiência e a amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido e o Tiago Santos, que no apoio hoje aqui, no apoio técnico da Rádio CT. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela amizade, obrigado pelo clique e até lá. Tchau! Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.